Muito boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo, Águas do Rio. A ideia aqui é a gente passar o que já aconteceu, um pouquinho da história, quem somos, o que nós temos pela frente como desafios, né? Então, só um grande overview de como está o Grupo Aegea hoje, de uma forma bastante atuante no mercado. Nós hoje somos líderes do setor privado de saneamento, somos mestres em brassicidades. O que significa isso? Nós atuamos, entendemos e respeitamos as características das pessoas e dos municípios onde nós trabalhamos. Hoje nós estamos em 489 municípios, em 13 estados, 16 mil profissionais já trabalhando diretamente, em torno de 30 milhões de pessoas atendidas. Hoje nós temos 55%, quase 56% do market share. Isso porque o mercado do Paraná, nós temos uma PPP, nós somos vitoriosos, estamos aguardando a assinatura do contrato, que vai agregar para a gente mais 16 municípios e 600 mil habitantes. Hoje, a Aegea, ela é um grupo controle acionário Egpav, 70%, desculpe, o GIC de Singapura, o Fundo Soberano de Singapura, e o Itaúsa com 10,2% da empresa. Rio de Janeiro. O que nós temos como metas? O contrato foi assinado em 11 de agosto de 2021 e nós antecipamos o início da nossa operação. Nós tínhamos um período de 6 meses de operação assistida, nós passamos a assunção completa a partir de 1º de novembro de 2021. Nós temos como meta em até 12 anos o atingimento do marco legal de saneamento. O que significa? 99% de cobertura de água, 90% de cobertura de esgoto, coleta e tratamento. Hoje nós estamos em 27 municípios do estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro nós ganhamos 2 blocos, o bloco 1 e o bloco 4, atendendo 124 bairros da capital do Rio de Janeiro, 10 milhões de pessoas atendidas. Hoje a gente está falando de Rio de Janeiro, capital, começando lá em São Conrado, indo até o centro, Santos Dumont, depois do centro, indo até Rio Pavuna, da divisa com a Baixada Fluminense. Mas a Baixada Fluminense inteira, começando lá em Queimados, Japeri, vindo até Duque de Caxias, do trecho leste, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Saquarema, Rio Bonito, indo até São Francisco Tabapuana. O nosso grande desafio, um programa de investimentos. Nós estamos falando aqui que nós já investimos 1,7 bilhões de reais desde 1º de novembro de 2021. Nós já temos aqui como meta, em 5 anos, investir 9,6 bilhões de reais. Em 10 anos, 16,4, em 12, 19, totalizando nos 25 dos 35 anos de concessão, 24,6 bilhões de reais. Para essa conquista, nós já pagamos, já teve outorga, prevista de 15,4, daqui 12,5 bilhões já foram pagos. Temos uma outorga variável, estimada em 10 bilhões de reais. Impostos mais 12 bilhões de reais e os benefícios da nossa atuação, estimados pelo Instituto Trata Brasil, em mais 38 bilhões de reais. Ou seja, a atividade econômica gerada pela Aegea, pela Águas do Rio, só no estado do Rio de Janeiro, esse volume de investimento, um volume de benefício direto e indireto da nossa atuação. Geração de emprego, oportunidade e renda. Aqui nós estamos falando, hoje nós já temos 8 mil pessoas atuando na nossa operação, sendo que 4.500 são contratados diretamente das comunidades. A ideia nossa é a legitimidade, a licença social para nós podermos atuar nas comunidades com pessoas diretamente envolvidas no dia a dia, que vão fazer todo o cadastro, toda a implantação e depois a manutenção da rede existente. E mais 15 mil de empregos indiretos gerados. Nós temos uma loja em Copacabana, que nós temos as atendentes, Dona Carminha, né, tem 82 anos, geração de oportunidade de emprego para a terceira idade. Nosso programa de respeito nós temos um compromisso de financiamento onde a gente tem metas de contratação, de desenvolvimento de lideranças negras e mulheres atrelados ao nosso financiamento. Então, o programa nosso, Respeito da Autom, é um programa de diversidade racial, de empregabilidade, desenvolvimento e relacionamento. O COI é um centro de operação integrado que fica lá na região portuária do Rio de Janeiro. Nós vamos passar um vídeo rapidinho agora, que a gente consegue mostrar o que tem sido feito na nossa operação.
fato de nós ficarmos lá na Baía de Guanabara, o Armazém 2, na Rodrigues Alves, para quem conhece o Rio de Janeiro, de frente para a Baía de Guanabara, é para a gente lembrar sempre que a gente tem um desafio grande, a gente tem para lembrar o tempo inteiro que nós podemos apoiar muito e nós vamos colaborar muito para a despoluição do cartão postal do Rio de Janeiro, que é a Baía de Guanabara. E o mundo real, quando a gente chegou lá, né? É isso aqui. Nós estamos falando que a gente tem hoje 65% de perda d'água. A mesma analogia que o Wilson comentou, a cocadinha é um pouquinho menor ainda, né? A gente tem que performar, temos uma meta também de redução para 25% em 10 anos. Hoje nós pagamos a água mais cara, que a gente compra a água da SEDAI, também do mesmo formato, né? A gente paga aí R$ 2,20 por metro cúbico da SEDAI. É assim, take or pay, pagou, não tem jeito, né? Então a água é o maior custo que nós temos. Então a perda da água é um dos maiores desafios que nós temos, que é na veia, essa despesa, esse custo que nós temos. E a realidade é essa. Hoje o Rio de Janeiro teve o primeiro sistema de esgotamento sanitário do país e tem municípios que não têm 1 metro de rede de esgoto. Então a realidade, a Belíndia, como sempre se diz, a gente encontra, né? Sistemas inaugurados por Pedro II e Japeri sem 1 metro de rede de esgoto implantado no município. Água, a gente está falando, nós encontramos lá no bairro do Lindo Parque 1 milhão de litros por dia jogado fora, né? Hoje a gente conseguimos recuperar o sistema, 6 mil pessoas só nessa simples atividade com abastecimento de água em São Gonçalo, regularizado o abastecimento de água. Aqui estou falando de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu fica mais perto do Guandu. Encontramos uma ventosa que estava vazando por 20 anos. Tinha um imóvel lá que tinha um lago, fornecido água pelo vazamento por 20 anos. Fizemos a correção, Baixada Fluminense, né? 1 bilhão de litros desperdiçados por dia. Então, isso é a realidade que nós encontramos. Instalamos a válvula ventosa nova, recuperamos sistemas, temos outros, né? Isso aqui em São Gonçalo. Medusa que a gente tem aqui, ó, coisa linda, né? Então, essa aqui é uma adutora. Nós encontramos gato e adutora de água bruta e água tratada. Tinha furto de água bruta, né? Então, esse aqui é o mundo real, né? O que a gente encontra lá no dia a dia, 4 milhões por litros de água desperdiçados por dia, mais de 100 conexões, que nós tiramos todas as ligações clandestinas. Isso tem uma atividade incessante para a gente poder regularizar esse fornecimento, que é o que conta, né, para a gente buscar essa redução de perdas. O mesmo que a Paula encontra aqui em São Paulo, a gente encontra no Rio de Janeiro, uma escala um pouco menor, mas é a realidade nossa como país. Bom, e os nossos desafios? Então, aqui eu vou falar de investimentos, né? Então, áreas irregulares não urbanizadas. A gente tem 3 rubricas no nosso contrato. Pelo desconhecimento do que eram os municípios, principalmente Rio de Janeiro, a gente tem uma verba específica para áreas irregulares não urbanizadas. Nós estamos falando hoje de Rio de Janeiro com 525 comunidades. Pessoas dizem que tem um pouco mais, um pouco menos, mas é pelo menos 525 comunidades. 1 milhão de pessoas moram em comunidades do Rio de Janeiro. O pessoal fala 1,5 milhão. Nós temos como meta investir em áreas irregulares não urbanizadas, 1,2 bilhões de reais, eu vou comentar um pouco mais para frente, mas o que nós temos como meta de esgoto, Queimados e Japeri são os 2 municípios que contribuem hoje, despejam esgoto no Rio Botas e no Rio Ipiranga, que é o que cai na captação do Guandu, maior manancial nosso do Rio de Janeiro. O pessoal deve lembrar aqui da Geosmina, é daqui. Então, a nossa meta em 5 anos é a gente buscar a universalização em 5 anos em Queimados e Japeri. Japeri é 0 de cobertura. 8 anos no município do Rio de Janeiro, tanto no bloco 1 e no bloco 4. 10 anos na Baixada, basicamente, e São Gonçalo. 12 anos nos demais municípios, completando aqui 149 milhões no bloco 1, 1 bilhão de reais no bloco 4. Né? Cobertura de água. Desculpa, aqui é esgoto. 90% de nossa meta de cobertura, 5 anos em Queimados de Japeri, 12 anos nos demais municípios. As 3 verbas que eu comentei para os senhores, aqui, tempo seco, nós temos 2,7 bilhões de reais para investir em 5 anos. O tempo seco eu vou falar um pouco mais adiante, mas assim, qual que é o objetivo do tempo seco? É você separar em tempo seco de alguns corpos hídricos o esgoto que está diluído, que está sendo lançado clandestinamente em galeria de águas pluviais. A gente faz um barramento, né, que pode ser
afogado ou não, para a gente poder fazer essa captação do esgoto e levar para uma estação de tratamento. Quando chove, né, o esgoto já vem diluído, já vem difuso, e a gente tem o lançamento natural direto, enquanto a gente faz o separador absoluto. Isso para trazer qual externalidade? Baía de Guanabara e o Guandu com uma condição sanitária mais adequada. Como comentei, áreas irregulares não urbanizadas, e tem uma verba específica para um aperfeiçoamento, como eu comentei, Rio de Janeiro foi o primeiro município com sistema de esgotamento sanitário no país, então tem um desconhecimento muito grande do underground. A gente tem uma verba específica para localizar e melhorar os sistemas de esgotamento sanitário do município. E o que tem sido feito? Magé tinha uma estação de tratamento de água que estava há 13 anos paralisada. Aqueles processos que, infelizmente, acabam acontecendo, né, de contratação, paralisação, a empresa não conclui, variação de reajustamento, reequilíbrio, reratificação. Nós assumimos a obra e concluímos ela em 6 meses, com toda a facilidade, com toda a possibilidade do privado de ser um pouco ágil, mais ágil do que o público na consolidação dos investimentos. Concluímos ela em 6 meses, 330 litros para o município de Magé, o reservatório de 5 milhões de litros, né, 5 milhões mais cúbicos, e reduzimos só nessa conclusão 75% dos pedidos de caminhão-pipa. Então, você pegava Magé, era basicamente atendida por caminhão-pipa, né? Mais de 100 mil pessoas beneficiadas. E o que nós recebemos, né? Aqui é a Et Alegria. A Et Alegria tem capacidade de 5 metros cúbicos por segundo, 5 mil litros de esgoto por segundo. Estava já numa condição não satisfatória de operação, né? E nós estamos trazendo ela numa condição mais atualizada de operação. Esse é o grande receptor de esgoto da cidade do Rio de Janeiro, o Sistema Alegria, né? Aqui nós estamos falando de São Conrado. Isso aqui, para quem conhece, né, comecinho da Niemeyer, né, tem um Hotel Nacional. Essa aqui era a estação elevatória de São Conrado, né? Hoje o esgoto de São Conrado ele é recalcado, é levado lá para a elevatória do Leblon vai lá para Ipanema, e Ipanema tem o emissário de Ipanema, que joga aí a 4,5 km no alto mar, né? Aqui no posto 5 de Copacabana, né, nós revitalizamos. Esse aqui era fonte de odor, né? Existe um sistema de desodorização, nós recuperamos todos os sistemas e os imóveis do posto 5 puderam ter uma melhoria relevante aí na qualidade de ar, né, do odor na região. Esse aqui é interessante também, o interceptor oceânico. Para quem conhece o sistema do Rio, existe uma grande galeria que começa no Santos Dumont e vai até aquela elevatória no Copacabana, parafuso. Começa com 1,5 metro de seção e chega lá com 5,5 metros de seção. Todo o esgoto do Santos Dumont até Copacabana, no posto 5, cai nesse coletor-tronco. Todo o esgoto. Ele foi construído no início da década de 70, nunca foi limpo. Nós tiramos 2.000 toneladas de resíduos de dentro da galeria. Patinete, né? Qualquer lixo de qualquer espécie, nós conseguimos tirar e melhorou substancialmente a qualidade. Nós vamos ver depois os benefícios. O gradeamento foi reposto, né, porque a manutenção do gradeamento, o gradeamento vai para parar resíduo, né, e tirar resíduo dá trabalho. Então, nós repusemos o gradeamento e mantemos o sistema funcionando adequadamente. E aí, né? Nós temos aqui, primeira vez, em Seara de Botafogo, com balneabilidade, fazendo intervenções que é a nossa obrigação, como operador de sistema de esgotamento sanitário, é operar, manter, limpar e manter todo o sistema funcionando. Paquetá, nós inauguramos agora, o mês passado, todo o esgoto de Paquetá é levado para São Gonçalo agora. Então, só com a atuação da intervenção, da retirada do esgoto da ilha, levando para São Gonçalo, já tivemos mais praias com balneabilidade, né? E essa semana, para quem viu, todas as praias do Rio de Janeiro, todas as praias da cidade do Rio de Janeiro, próprias para banho. Aqui nós estamos falando em Seara de Botafogo, Marina da Glória, Urca. Aqui é no murinho da Urca, lá quem toma cerveja. Aqui no canal da Linneu Paulo Machado, lá no Leblon, né? Se nós fizermos a nossa parte, a natureza faz a parte dela.
Os investimentos. Então, o que nós estamos falando? Do sistema de água, um grande resumo para ter uma ideia do que nós vamos estar fazendo. Estamos falando de 370 mil novas ligações, mais de 4 mil quilômetros de redes e adutoras, substituição e melhorias em mais de 400 quilômetros de redes e adutores existentes, implantação de mais 120 mil metros cúbicos de reservatórios, melhorias em mais de 500 mil metros cúbicos de reservatórios, 11.900 novas elevatórias de água e boosters, mais de 47 mil cavalos de vapor de elevatórias, 24 estações de tratamento de água, mais 1 metro cúbico por segundo, e reforma nas ETAs existentes, nas estações de tratamento de água existentes, em mais 2.900 litros por segundo, que é o que tem hoje funcionando nos municípios do interior, sob nossa responsabilidade. Sistema de esgoto, execução de mais de 800 mil novas ligações, substituição de 70 mil ligações existentes, 8.500 quilômetros de redes a serem implantadas, substituições de 700 quilômetros de redes existentes, novas elevatórias de esgoto, 19 mil litros por segundo, substituições de elevatórias em torno de 22 mil litros por segundo, reforma de ETs, 13 metros cúbicos por segundo, e implantação de 64 estações de tratamento de esgoto, 6,3 litros por segundo. Isso aqui são os primeiros números gerados dos nossos estudos. Isso aqui, lógico, que passa por uma atualização constante para a dinâmica do crescimento dos municípios. Como eu comentei, na Bacia do Guandu, Japeri e Queimados são os dois municípios que contribuem diretamente para a Bacia do Guandu na captação da Itaguandu. Então, a gente tem previsto, logo de imediato agora, 650 milhões de reais em investimentos e 51 milhões de litros de esgoto por dia que serão retirados da captação do sistema Guandu. 9 milhões de pessoas beneficiadas pelos investimentos. Estou concluindo. Aqui está um resumo do que vai ser feito nos dois municípios. Esse processo está em andamento, né? Então, os grandes números de redes, estações elevatórias, né, e estação de tratamento, uma ET única para os dois municípios em Queimados. Licenciamento ambiental já foram regularizados, já foi divulgado na mídia. A questão da fundiária também está resolvida, equacionada. A ideia é começarmos sempre com as questões equacionadas, né, para a gente ter as obras, que é o que causa mais desgaste na implantação, esse dia a dia de implantação de obra de licenciamento e intervenção fundiária, né. Na despoluição da Baía de Guanabara, é o pacote de investimento em coletor de tempo seco, são 40 elevatórios, são 8 municípios, né, que pega de Nova Iguaçu até São Gonçalo e Itaboraí, 119 captações, 70 quilômetros de coletores tronco, 2,7 bilhões de investimento. Lagoa Rodrigo de Freitas, também a intervenção que nós assumimos o sistema, já havia um sistema de tempo seco na Lagoa Rodrigo de Freitas, e você vê que a natureza já volta com os pássaros, peixes, uma condição de recuperação clara. Tem um biólogo que acompanha a gente há muito tempo, e ele tem dito que tem visto a chegada, a volta de vegetação, a volta da fauna para o ambiente natural deles. E na Baía de Guanabara, primeira vez nos últimos anos, mais de 300 botos cinza, né, nadando efetivamente na Baía de Guanabara. Nosso desejo é, estando ali na Baía de Guanabara, ver golfinho, ver baleia, até sereia a gente está querendo ver também, mas o que tiver, certo? Mas isso assim, é uma satisfação muito grande. Óbvio que a nossa atuação não vai permitir 100% que isso aconteça, nós vamos ajudar muito. Mas tem a questão do resíduo urbano, tem a questão dos navios, da indústria de óleo e gás. Então, a gente precisa da conscientização, do entendimento do papel de cada um na sociedade para poder ter essa visão, né, que os portugueses tiveram quando abordaram lá na Baía de Guanabara em 1500. Gente, é isso. Muito obrigado pelo tempo de vocês.